Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires, na nossa série As Fases Sexuais do Casamento. Essa é a nossa terceira reflexão sobre o assunto e eu espero sinceramente que essas aulas estejam sendo muito significativas para a sua vida. É claro que tem muita gente que já conhece muito bem o assunto, é claro que tem muita gente que vive muito bem dentro do seu próprio casamento, mas há outras tantas pessoas que, além de não ter tanto conhecimento, não vivem tão bem, portanto essas matérias com certeza são muito pertinentes para elas, não é? Terceira reflexão que nós vamos fazer é sobre expectativas do casamento, né? Na aula anterior eu fiz a pergunta, por que nós nos casamos, né? Quais são as razões pelas quais alguém toma a decisão de sair da situação de solteiro para a situação de casado? E agora eu quero falar um pouquinho sobre expectativas e eu quero dizer para você que toda pessoa que está apta para o casamento sempre terá expectativas. E essas expectativas, elas vêm antes do casamento, durante, por exemplo, o casamento, e é mais que evidente que elas nunca terminam, principalmente quando a pessoa opta pelo divórcio. Então, as expectativas acontecem antes, durante e depois. Na verdade, elas acontecem, por exemplo, no namoro, no noivado e no próprio casamento, mas elas continuam vigorando, evidentemente, antes do casamento propriamente dito, no casamento, que as expectativas não morrem, e se a pessoa vier divorciar, ela sempre vai se lembrar daquilo que ela queria, né, com aquela pessoa com quem ela se casou. Dentro dessa expectativa, ou dessas expectativas, nós podemos citar, por exemplo, a questão da perfeição na educação, né? Toda pessoa que pensa em se casar com alguém, evidentemente vai pensar em se casar com uma pessoa que é educada, uma pessoa que é respeitosa, uma pessoa que tem finos tratos, ou seja, no mínimo sabe tratar bem a outra parte, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que não vive gritando, que não fica quebrando tudo, uma pessoa que não tem palavras ríspidas, uma pessoa que não é agressiva. Isso faz parte das expectativas, isso é lícito, é mais do que normal, porque eu acho que ninguém gostaria de se casar com alguém que é agressivo, com alguém que é literalmente uma pessoa que fica atacando o tempo todo, agredindo o tempo todo, porque isso faz muito mal. Uma outra expectativa, evidentemente, é a questão dos valores. Eu acredito, particularmente, que todas as pessoas que optam pelo casamento gostariam de se casar com alguém que tenha valores muito bons e valores sólidos, ou seja, valores que possam fazer com que esse relacionamento seja cada vez melhor e um casamento que possa gerar, inclusive, a construção de uma história juntos, posteriormente com a vinda dos filhos também, que de fato gere satisfação, que gere alegria, que gere contentamento, que gere completude, porque uma das piores coisas é literalmente quando a pessoa se casa e ela percebe que as máscaras estão caindo. Eu costumo dizer muito isso nos encontros para casais. Talvez não exista nada nesse mundo mais fácil de tirar as máscaras das pessoas do que o casamento. Porque enquanto estamos namorando, estamos noivos, nós escondemos muitas coisas, até porque não queremos perder a outra pessoa. Mas quando nós casamos, infelizmente no processo de convivência as máscaras vão caírem. E não há nada pior para alguém que se casou do que ter essa perspectiva de olhar para outra pessoa e dizer, nossa, como você me enganou. Eu achava que você era uma pessoa e você é totalmente diferente. Você está demonstrando um lado que eu nunca imaginei que você tinha. Então isso é muito ruim, isso é muito desagradável, isso fere muito, machuca bastante. Agora, é mais que evidente que todo mundo que se casa também tem expectativas com relação à parte sexual. Eu quero dizer para você o que você com certeza já sabe. As expectativas dos homens, em grande parte, são bem diferentes das expectativas das mulheres. As expectativas dos homens são diferentes das mulheres porque nós somos seres humanos diferentes que se complementam. Então, por exemplo, a primeira questão que você precisa pensar, e aí eu estou falando direcionado para as mulheres, é que os homens sempre pensam mais em sexo do que as mulheres. Isso é o mais comum. É mais que evidente que você vai tirar alguma mulher no meio de uma multidão que possa pensar muito em sexo no seu dia a dia. Mas o mais comum somos nós homens, que realmente temos uma quantidade de testosterona muito grande, né? Que gera em nós esse desejo exagerado pelo contato sexual, dentre tantas coisas que o hormônio faz, mas está essa de sempre querer mais e mais e mais sexo, né? E as mulheres não conseguem entender porque que os homens estão sempre pensando nisso, estão sempre querendo isso, enquanto elas acabam tendo seus focos em outras questões e de vez em quando só é que elas de fato focam nessa questão da relação íntimo-sexual. Além disso, os homens também, quando estão com a perspectiva de se casarem, eles imaginam que as suas esposas serão as melhores mulheres do mundo em todos os sentidos, mas literalmente serão máquinas de fazer sexo para que possa atender às suas necessidades a qualquer momento. Isso é muito comum e eu ouço muito disso, de homens que achavam que quando se casassem, principalmente nos primeiros anos, as mulheres seriam máquinas de fazer sexo, e isso não é verdade.
É claro que pode ser que por conta da empolgação, nos primeiros momentos da relação entre os dois, principalmente se eles não tiveram contato sexual antes do casamento, um com o outro, é claro que isso pode ser um pouquinho mais avantajado, né? O número de relações semanais pode ser maior. Mas, na verdade, não é muito comum que as mulheres se transformem nessas máquinas de fazer sexo como homens têm como expectativa. Além disso, os homens também sempre imaginam que nunca serão preteridos por alguma situação por conta de ter desejo sexual e a mulher não. Às vezes a mulher está com dor de cabeça, às vezes a mulher está menstruada, às vezes a mulher está com um tipo de cansaço mais agravado, há alguma situação que abalou o seu emocional, qualquer circunstância que de repente possa fazer com que ela não queira o sexo, e o homem acha que isso é demais, ou seja, o homem acha que ele não deveria ser preterido pela sua mulher por conta dessas questões, porque nem sempre o homem compreende o emocional de uma mulher, e dentro da perspectiva da sexualidade, o homem é muito mais racional do que a mulher, que é mais emotiva. Então, pelo fato de não entender isso, ou não querer compreender isso, ele acaba achando que está sendo injustiçado no casamento, porque a mulher o está preterindo por conta de problemas que ela está enfrentando, né? Além disso, é bom que as mulheres saibam que o sexo para o homem é muito mais físico, né? Ele é muito mais físico do que emocional. É mais que evidente que os homens praticam sexo no casamento com emoção, praticam porque gostam da esposa, porque querem, etc. Mas para o homem é muito mais físico, né? Muito mais carne, é muito mais hormônio do que propriamente emoção. Já no caso das mulheres, a primeira observação, e os homens têm que entender isso, é que as mulheres não têm essa habilidade de ligar tudo a sexo. Por exemplo, os homens podem ter tido um problema na rua, para eles a solução é chegar em casa e ter uma relação íntima. Os homens podem estar com um problema de falta de dinheiro, às vezes a solução é ter uma relação sexual. Os homens podem ter brigado com alguém no ambiente de trabalho, acham que a solução é ter uma relação sexual com a esposa. E daí por diante, tanto é que até no momento que os dois estão ali meio que intrigados um com o outro e fazem as pazes, para a mulher o que ela mais quer é justamente um pedido de perdão, é liberar perdão, é um abraço, um beijo, etc. Mas o homem já quer que aquele momento específico ali de conserto seja finalizado com uma relação sexual. Então perceba que as mulheres veem as coisas de maneira diferente. As mulheres, inclusive, não consideram o sexo apenas como um pedaço de bolo. Para elas é o bolo inteiro, com todas as suas nuances, com todos os seus detalhes. Então, assim como o homem consegue compartimentalizar o sexo, as mulheres não fazem isso, tá bom? As mulheres conseguem ver a sexualidade, né, expressa através das relações sexuais como um todo, e não apenas através de um único ato sexual numa noite específica. As mulheres também não olham muito para a quantidade, em grande parte, as mulheres estão mais preocupadas com a qualidade daquilo que é feito. É por isso que eu ouço muito reclamação das mulheres dizendo que elas preferiam muito mais ter uma ou duas relações apenas durante a semana, durante 10 dias, mas que fossem com qualidade, do que ter relações quase todos os dias, como se elas estivessem servindo apenas como um objeto particular desse homem para esse momento específico. Tem muitas mulheres que infelizmente estão se achando objetos do marido. Da mesma maneira, as mulheres também esperam muita compreensão da parte dos seus maridos, justamente porque a visão delas do todo é diferente da visão deles. Tá bom? Desculpa. E também é mais que evidente que para as mulheres o sexo é muito mais emocional. Então, para as mulheres é muito comum que elas olhem para a sexualidade expressa pelas relações íntimas com muito mais perspectiva das suas emoções do que propriamente da relação em si, principalmente essa conjunção carnal, não é? Então o que você precisa entender é que a sexualidade faz parte sim da nossa vida e tem que fazer parte sim de todo casamento saudável. A grande questão é que essa sexualidade vivida pelas relações íntimas, ela é dividida em fases e é isso que nós vamos começar a estudar agora. Eu espero que até aqui então essas informações tenham sido muito pertinentes para você que você possa crescer cada vez mais, não só se ajudando e ajudando o seu relacionamento, mas quem sabe também estendendo as mãos para ajudar outras pessoas, tá bom? Vem comigo porque a próxima aula já é sobre a primeira fase do sexo, né, no casamento, tá bom? Vamos lá.